Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 20 de abril. Os dias estão se passando rapidamente. E o programa Opção para a Vida, nesta manhã, estará trazendo a primeira parte de uma mensagem ministrada pelo pastor e advogado Dr. Walter Vandilson. Ele esteve pregando em um culto voltado para a família e estará falando sobre esse tema hoje nesta programação desta manhã, e eu acredito que você vai ser profundamente abençoado, enriquecido, sua família também edificada através desta ministração que ele realizou nas dependências da Igreja do Calvário alguns dias atrás. Portanto, eu não tenho dúvidas que Deus vai falar profundamente ao seu coração e à sua família. A família nesses dias tem sido muito bombardeada. Fala-se que a família está extinguindo-se, que a família está sendo destruída, mas isso é um puro engodo, porque foi através da família que Deus disse aos nossos pais ancestrais: crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. E eu não posso aceitar, por hipótese nenhuma, que pessoas do mesmo gênero possam se procriar, possam se multiplicar. Não há como, até porque a própria palavra de Deus nos diz que Deus criou macho e fêmea, e foi através daquela criação divina que hoje a humanidade tem povoado o mundo, tem se multiplicado. Jamais isso teria acontecido se desde o início pessoas do mesmo gênero pudessem realmente ter uma convivência. Não haveria família, não haveria a humanidade, evidentemente, obviamente. Então é bom que você ponha a sua cabeça para funcionar e veja que isso não tem fundamento bíblico em parte nenhuma das Escrituras. Antes de nós ouvirmos o doutor e pastor Walter Vandilson, gostaríamos de orar, agradecendo a Deus pela existência das famílias, pela existência do seu lar. Agradeça a Deus porque você tem uma família, você tem um pai que lhe gerou, uma mãe que lhe deu à luz, você tem irmãos, você tem uma família. A família é bênção de Deus, a família é projeto de Deus. Portanto, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai, te louvamos agradecidos por esta manhã, quando nós abrimos o nosso coração, os ouvidos da alma, para meditar em Tua palavra. E nós te louvamos porque a família é um projeto divino, foi um projeto que o Senhor fez, estabeleceu para a perpetuação e multiplicação da raça humana. Pedimos-te a tua bênção sobre todos os lares agora que nos assiste, tanto na TV como também no YouTube, que todos sejam alcançados através de toda essa explanação da tua palavra. Rogamos-te agradecidos, ó Pai, todas estas bênçãos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o Dr. Walter Vandilson trazendo a primeira parte desta mensagem. Efésios, capítulo 6, capítulo 5, verso 33. Eu vou fazer a leitura do texto. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, fala aos nossos corações, faz aquilo que eu não posso fazer, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema que me foi dado é o seguinte: se eu fosse você, não é o filme já vai no segundo, né? Mas é um bom tema para nós conversarmos um pouco sobre casamento, até porque os que são casados há algum tempo
e creio que a maioria aqui já sabe que o casamento ele tem tensões, não é? E por que isso? Porque nós somos pecadores, nós temos a natureza corrompida pelo pecado, e isto nos faz, antes de tudo, individualistas, egoístas. Todo mundo nasce egoísta. Você pega uma criancinha de 2, 3 anos e você der 10 brinquedos a ela, ela vai gostar de um. Ela vai se apegar a um, às vezes o mais simples, o mais barato, ela vai se apegar a ela, aquele brinquedo. Mas se você colocar outra criança junto dela e a criança for pegar um dos outros 9, ela vai soltar aquele e vai querer os outros, porque todos são dela. E ela é egoísta, ninguém ensina isso, é a natureza pecaminosa. E no casamento a gente vivencia estes momentos. Então às vezes o marido chega em casa faminto e ele tem que comer o que a mulher escolheu preparar. Ela não quis nem saber o que é que ele queria comer. Ela resolveu que ia fazer aquilo e ele tem que comer. Depois que jantam, eles vão ver televisão e ela tem que ver o que ele está assistindo, porque ele gosta daquele programa e ele não está nem aí com o que ela gosta. Porque nós somos assim, tem essas tensões que a gente vai tentando regular. O texto que nós lemos traz-nos algumas lições que, pelo menos 3, que nós podemos tratar nesta noite, que nos ajuda a pensar um pouco como se fosse o outro. Antes, porém, nós precisamos saber que a igreja estava localizada na cidade de Éfeso, e Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor no primeiro século, porque ela tinha um porto muito importante lá. Era mais ou menos como Campina Grande é para Paraíba e para o Nordeste, a melhor cidade. Então, em 129 a.C., a cidade havia sido dominada pelos romanos e, como consequência, ela floresceu e se tornou a segunda maior cidade do Império Romano. Ela ficava atrás apenas de Roma, que era a capital do Império, e ela tinha uma população de cerca de 250 mil habitantes. Naquela época era uma população muito grande. Ainda hoje, uma cidade com 250 mil habitantes é uma cidade relativamente grande. Naquela época ela era a segunda maior do mundo. E durante o Império Romano ela se tornou um centro administrativo e era a capital da província, da província romana lá na Ásia Menor, e inclusive era habitada por muitos judeus, além de ser um centro religioso. Aliás, era a cidade da deusa mãe, que os gregos chamavam de Ártemis e os romanos chamavam de Diana, que a gente vê lá em Atos, no capítulo 19, verso 35. Tanto que havia, e hoje tem lá as ruínas, o pastor Bosco conhece bem, um suntuoso templo lá, que era consagrado à deusa Diana. Além de ser, a cidade também era um centro de todos os tipos de práticas supersticiosas. Era conhecida como a mãe das artes mágicas. Tinha um povo culto, e por essa razão é óbvio, queridos, que uma cidade tão importante, e é por isso que eu fiz questão de fazer esse relato para vocês, não poderia ser ignorada pelos plantadores de igrejas do primeiro século. Jamais os missionários da época iriam ignorar uma cidade desse porte. Então, o apóstolo Paulo foi o fundador da igreja naquela cidade. Ele foi auxiliado, obviamente, por alguns cristãos, como Áquila e Priscila, que nós podemos ler lá em Atos, no capítulo 18. Pois bem, 2 ou 3 anos depois, Paulo voltou lá na cidade e permaneceu durante 3 anos fazendo dela uma espécie de centro, para de lá ele partir para as demais cidades da Ásia, evangelizando. E depois ela foi pastoreada por Timóteo, como a gente lê lá na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Então, posteriormente, Paulo foi preso em Roma. Os estudiosos entendem que ele estava lá em Roma, preso, quando ele escreveu esta carta, e ele escreveu por uma razão muito simples. Por ser uma cidade religiosa,
A igreja era muito ortodoxa. A igreja buscava conferir na Bíblia e viver a Bíblia como ela era, para evitar os falsos profetas. Isto fez com que a igreja se tornasse fria, por incrível que pareça. Como é interessante que a gente pode ser conhecedor da Bíblia, pregador da Bíblia e assim mesmo estar distante de Deus, frio e sem praticar os ensinamentos de Deus. É impressionante como a gente pode ser casais que aconselham outros casais e ao mesmo tempo estar bem distante dos ensinamentos de Deus para os casais, embora conhecedor ou conhecedores dos ensinamentos bíblicos. A igreja estava mais ou menos assim em todas as áreas. Era uma igreja ortodoxa, mas era uma igreja seca, sem relacionamento com Deus e com os demais. Tanto que o apóstolo João, lá em Apocalipse, escreveu uma das cartas para Éfeso falando disso, que ela era uma igreja assim. Então o que é que acontece? O apóstolo Paulo escreveu esta carta quando estava lá preso em Roma, como eu falei, e ensinando alguns princípios, buscando trazer alguns princípios cristãos para a vida da igreja. Nos 3 primeiros capítulos ele enaltece a graça de Deus. No 4º capítulo ele mostra como o Eterno governa e protege a igreja, que é através da pregação do Evangelho. E no 5º ele trata dos frutos que o Evangelho pode trazer para as vidas, e ele ressalta então os deveres da piedade, inclusive a harmonia no lar. E aí a gente vai chegando no que Paulo quer dizer, e neste particular ele ressalta, ainda que en passant, como os cristãos devem viver. E ao tratar do relacionamento entre o casal, ele se ocupa em falar sobre os papéis do marido e da esposa, e conclui com a exortação que nós lemos, o verso 33: o marido ame a mulher respeite ao marido. Por que nós precisamos pensar nisso? Porque falar como se eu fosse você, sem que nós saibamos que temos a natureza corrompida pelo pecado, e em função disto o relacionamento pode sofrer problemas, faz com que nós, não sabendo disso, não respeitemos o outro, não nos coloquemos no lugar do outro, e isto gera conflitos, gera tensões, como eu falei. Tensões que em muitos casos redundam em separações, não separações nos tribunais. Há muitos casais que estão separados e estão vivendo juntos. Eles dormem sobre a mesma cama, se relacionam sexualmente, mas não são mais um. Não estão cumprindo mais o que o Senhor disse, o que Deus juntou, não separe o homem, porque todas as ações dos dois são dissociadas, são distantes um do outro. Como solucionar isto? Como a gente pode pensar nisso com base no texto que nós acabamos de ler? Primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é interessante, ele diz: maridos, amem suas esposas. A palavra utilizada por Paulo, que é traduzida por amor, aqui no texto, em grego, se nós transliterarmos, é agapatou, que vem de agapao, que é o amor de Deus. Não tem nada a ver com o amor de sentimento. Às vezes nós confundimos amor com o amor subjetivo, aquele que sente algo por outro, sobretudo quando o outro faz por onde merecer. Diferentemente do amor de Deus, que é o amor que Ele tem pelas pessoas, independentemente de as pessoas fazerem algo para merecer este amor. Foi o que Ele fez por nós. O que é que nós fizemos para ser amados por Deus? Nada, pelo contrário. Teologicamente nós estávamos em rebelião, mas aí Ele nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Nós não fizemos nada para merecer isto. Este tipo de amor que o apóstolo Paulo se refere quando ele diz que o marido tem que amar a esposa.
Alguns homens acham que o amor que Paulo fala se refere a este amor subjetivo que eu falei. E aí, não cultivam, esta é a palavra, não cultivam o amor cotidiano por suas esposas, porque deixam de ver nelas a presença de Deus, deixam de ver nelas a existência do Eterno. Nós não podemos esquecer, amados maridos que aqui se encontram, que o livro de Provérbios assenta que quem acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebeu um presente de Deus. Está lá em Provérbios 18, 22. Claro que eu estou parafraseando, mas é esta a mensagem que consta lá. E quando Deus criou o homem, nós não podemos esquecer disto. Quando Deus criou o homem, Ele olhou e disse: não é bom que esse cabra esteja só, ele vai fazer besteira. Então eu vou fazer para ele uma auxiliadora. É interessante isto. Alguns homens olham para o verbete auxiliadora e acham que ele está falando que vai fazer alguém que seja subordinada e inferior. Inclusive, isto foi ensinamento dos pais da igreja. Tomás de Aquino, por exemplo, dizia que a mulher deve auxiliar o homem somente na reprodução. Mas, se você observar, estudar um pouco o texto, você vai ver que a palavra que é traduzida como auxiliadora no hebraico Ezekenegdon, ela aparece cerca de 20, 21 vezes no Antigo Testamento, e pelo menos em 15 destas 21 vezes ela se refere a Deus socorrendo aqueles necessitados. A mesma palavra que é aplicada para definir Deus socorrendo quem precisa de ajuda é a palavra que Deus usa para definir a mulher, no sentido de que ela é aquela que é colocada na vida do homem para ajudá-lo, para representar Deus na vida dele, para ser um sinal de Deus, da existência de Deus na vida dele, para socorrê-lo, sendo usada por Deus. É bem verdade que tem umas que não fazem por onda, né? A gente não pode olvidar disto, mas é este o sentido. Muitos homens não veem assim. Então aí está uma boa razão, meus amados, para que o marido possa amar a esposa independentemente de sentimentos, de merecimento. Elas devem ser amadas, e esse amor deve ser com a disposição de quem se entrega totalmente. E Paulo faz esta comparação, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Não é um amor de interesses, mas é um amor que está interessado no outro, é um amor de atitudes. Neste sentido, é bom que se diga que amar é uma decisão. Às vezes alguns casais, quando conversam comigo, eles vêm logo com essa conversa: a gente quer se separar porque acabou o amor. Mas no relacionamento, sobretudo de um casal cristão, amar é uma decisão. Aliás, quando casamos, já diante da autoridade eclesiástica, nós tomamos uma decisão. Quando nós prometemos amar na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza, é uma decisão. Não dá para pensar só em sentimentos, até porque os sentimentos passam, a paixão passa com o tempo. Então muitos confundem este amor que o apóstolo Paulo fala com o sentimento, e acabam fazendo com que o casamento comece a marcar passos. Todos os dias nós precisamos decidir amar. É verdade que a gente fica com raiva um do outro, é verdade que há conflitos, mas nós precisamos lembrar que, como cristãos, nós temos que agir como manda a palavra do Senhor. Na sequência, o apóstolo Paulo diz o seguinte: que as mulheres devem respeitar os seus maridos. Porque é impressionante como alguns dizem que amam, mas não respeitam. E aí a gente vê a falta de respeito nas coisas mais simples, né? Eu costumo brincar lá na igreja com os casais,
Porque eu digo assim, às vezes, você vê, vai receber uma visita em casa, aí o marido que rala que só para botar comida em casa, não tem direito a um jantar especial, mas uma visita tem. A visita é mais respeitada do que o marido, e às vezes nem come, nem gosta daquilo que foi feito, né? Mas tem uma louça fina, uma louça bonita, é para as visitas. O marido vai comer dos pratos simples do dia a dia, mesmo que ele tenha comprado. Aí a gente ri, a gente acha engraçado, mas na realidade isso revela como a gente começa a andar sem respeitar um ao outro. E destes exemplos simplistas, a gente vai vendo em outras coisas, nas palavras, nas atitudes, no ignorar o que o esposo diz. Às vezes ele diz uma coisa, entra no ouvido e sai no outro. Ele dá uma ordem para os filhos, a mulher descumpre, coisas desse tipo e tantas outras. O termo traduzido por respeito aqui, fobetai, segundo William Hendricks, que é um comentarista, é a melhor tradução para a nossa língua portuguesa. A língua inglesa traduziu como temor, que não está errado. Porque quando a Bíblia fala, por exemplo, em temor de Deus, temor ali, segundo os tradutores, é reverência, é amor com respeito, não é medo, não é terror, mas é amar com respeito. Então não estaria errado se estivéssemos traduzindo por temor. Mas observe que o apóstolo fala que este amor, quando ele chega no final, que ele fala neste respeito, antes ele já falou em algumas coisas interessantes. Ele diz assim, que a mulher deve ser submissa ao marido. Aí isso pega porque muitas vezes as mulheres não entendem que ela foi criada para ser esta representante, vamos dizer assim, do Senhor na vida do marido, e nem o marido entende isso. Então começam a achar que é como uma questão de hierarquia, que um tem mais valor do que o outro. Por óbvio não é isso. É óbvio que tem que haver a submissão, porque em todo e qualquer lugar existe liderança, e Deus estabeleceu a liderança do marido, só que não é uma liderança déspota, ditadora, que humilha, que escraviza, não tem nada a ver com isso, porque ele diz assim que essa submissão deve ser como ao Senhor, ou seja, em obediência ao Deus eterno, em obediência àquele que nos criou, que instituiu a família. Então quando ele fala em respeito aqui, ele afirma que nós, aliás, antes dele entrar nesta questão, antes dele entrar no relacionamento marido e mulher, quando ele está falando do relacionamento da igreja, ele usa no verso 21 uma expressão bem interessante para introduzir o assunto que nós estamos falando. Ele diz que devemos nos sujeitar uns aos outros em amor. Não tem nada a ver com sujeição despótica, não tem nada a ver com humilhação. É difícil, às vezes, algumas mulheres entenderem isso. Lá na igreja, houve um tempo que no Ministério de Mulheres, nós estávamos trabalhando um livro, que muitas aqui devem conhecer, Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. E aí, quando chegou nesse ponto, alguns deixaram de ir para as reuniões, porque diziam, meu marido não merece. Mas aqui não está falando de merecimento, está falando de submissão ao eterno, de obediência a Deus. Obedeça a Deus para ver se ele não vai fazer a parte dele? Claro que ele faz. Então muitas vezes as pessoas não conseguem entender, e por isso as tensões começam a surgir. Paulo aqui na carta aos Efésios, sobretudo quando ele está tratando do relacionamento entre homem e mulher, ele sempre faz referência a Cristo, comparando o nosso relacionamento entre marido e mulher com a forma como Cristo amou a igreja, com a forma como Cristo se entregou por ela. Nós não estamos falando de relacionamentos mundanos, mas de relacionamentos cristãos, que tem a Bíblia como norte. O problema nosso é que muitas vezes nós não queremos nos submeter aos ensinamentos bíblicos, porque nós achamos que eles são contrários ao que o mundo ensina, são contrários à nossa vontade. Acontece que a palavra de Deus nos ensina que quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos servos. E a palavra utilizada, traduzida como servo, tem a ver com escravo. E escravo, se você
Você há de concordar comigo que escravo não faz a vontade dele, faz a vontade do seu Senhor. Ainda que ele tenha dele, ele faz a vontade do seu Senhor. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos fazer a vontade de Deus, não a nossa. E a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Só é possível, queridos, nos colocarmos no lugar do outro quando entendemos que Cristo se colocou no nosso lugar. Quando entendemos que Cristo foi à cruz por nossa causa e nos amou incondicionalmente. Não dá para eu pensar, se eu fosse você, se eu não entender isto. Porque como eu sou egoísta, eu vou pensar em mim em primeiro lugar. E aí nós esquecemos que Deus nos amou primeiro. E isto muda tudo. Ainda há pouco eu estava conversando com o Ministério de Homens lá da igreja e nós estávamos tratando sobre o termo justo. A Bíblia fala que nós somos justos. Só que o termo bíblico utilizado é um termo forense, é um termo jurídico da época. Seria mais ou menos como se hoje nós estivéssemos falando de alguém que é absolvido, de alguém que... O termo significava o seguinte: quando alguém era acusado de um crime e ele era condenado, depois que ele cumpria a pena, ele estava reconciliado com a sociedade depois de um tempo, ele era justificado. Se ele fosse inocente, ele também era justificado, estava reconciliado com a sociedade. Quando o termo justo para nós significa muito mais do que simplesmente um termo técnico, porque ele nos leva a entender, quando nós conhecemos que ele foi usado neste contexto de jurídico, que nós éramos culpados, pecadores. E aí o Senhor pagou o preço em nosso lugar e nos justificou. Então nós temos este lado pecador, esta natureza pecaminosa que levou o Senhor à cruz. E quando nós entendemos isso, é óbvio que nós vamos entender como amar o próximo, sobretudo o nosso cônjuge, como respeitar o próximo. Agradeço a todos que estiveram conosco, esperamos em Deus estarmos juntos no próximo programa e você vai se deleitar agora com esta belíssima música, com este louvor ministrada por este casal que esteve participando também daquele culto da família. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus.